carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 13 ao 26. De fato, esta letra da canção de Paulo César, do grupo Logos, nos remete a situações e parece que abre um leque muito grande de quão grande capacidade as situações têm de nos conduzir, algumas vezes até de nos induzir a experiências e a situações, a circunstâncias de aprendizado, de aperfeiçoamento. E acaba que nós temos, sim, aprendido a viver reagindo às situações, às circunstâncias, aos momentos, ao dia a dia. Todos nós sabemos, você e eu sabemos, que coisas acontecem como fruto das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos e as assumimos, mas outras não. E a gente, às vezes é até difícil medir o que é mais doloroso, é viver as repercussões e os ecos das escolhas que fizemos, das atitudes que tomamos, ou daquelas que nos vêm de assalto, do susto, inesperadamente. Como, por exemplo, enfermidades, incidentes, acidentes, tragédias. Na semana passada, no sábado, um menino de 14 anos explodiu-se ao final de uma festa de casamento, terminando ali um momento de alegria, de celebração, motivados pelas suas verdades fanáticas. Ele foi capaz de apertar um botão, explodir-se e levar consigo 50 pessoas inocentes, sem qualquer vínculo com aquela sua luta ideológica, com as suas convicções. E naquele dia, o que deveria ser o início de uma vida de felicidade foi o marco de um encerramento de um ciclo, foi o fim de uma esperança e foi o começo de uma dor. A única pessoa ali que escolheu aquilo foi aquele menino de 14 anos, seduzido por uma ideologia, fanatizado por uma verdade que ele acreditava, foi capaz de apertar um botão e destruir uma história. Nós somos resultados das nossas escolhas, mas também somos fruto da escolha que os outros fazem. E a gente então é levado o tempo todo, cobrado, pressionado a reagir. Reagir, falar, escolher, postar-se. Neste texto que me acompanhou ao longo desta semana, o tempo todo essas verdades bíblicas me vinham à mente e eu dizia ao Senhor, estas verdades, este ensinamento, sou eu reagindo ou és o Senhor ministrando a minha alma? Uma vez num seminário sobre pregação, a gente debateu longamente entre vários pastores e pregadores, havia um nos liderando ali neste bate-papo, e nós chegamos a um momento em que nós travamos. Quando é que o pregador define e sabe que aquilo que ele vai falar ao rebanho de Deus é Deus falando por meio da sua palavra, ou nós tentando encontrar na palavra respostas que nós queremos dar às situações que vivemos? Você não tem noção de como isso é um desafio, é o fio de uma navalha, em que você precisa conduzir-se ali muito cuidadosamente, porque nós somos sim um ser integral de emoções, de sentimentos, de fragilidades, de fortalezas, de convicções, mas também de dúvidas. E nós chegamos à conclusão de que não há conclusão. Nós nunca saberemos precisamente, convictamente, de que se aquilo que falamos é Deus falando por meio de nós, ou nós encontrando na palavra respostas que nós queremos encontrar. Eu não sei se você já percebeu que a Bíblia pode ter muitas e muitas aplicações quando usada impropriamente, quando descuidadamente algum pregador, algum ensinador, algum professor faz uso de um texto fora do seu contexto, toma uma palavra sozinha e pior, aplica a sua exclusiva experiência naquilo que está escrito, como se aquilo que eu penso seja mais importante daquilo que está dito na Bíblia. Por isso, muitas vezes, nós vemos algumas grandes aberrações. Existe até a igreja contemporânea que encontra na Bíblia base para as suas escolhas da sexualidade.
e que encontram na Bíblia desculpas justificativas para o homossexualismo, como outras vertentes, vamos dizer assim, menos ousadas, encontram também na Bíblia justificativa para os seus fanatismos, para os seus exageros de postura, de vestimenta, de doutrina, de liturgia. Há muitos movimentos chamados de cristãos que não têm na sua história, nas suas raízes, fundamentos que tragam o equilíbrio, que tragam uma exegese saudável, e que por isso impõem aos ouvintes, impõem aos seus seguidores, vamos colocar assim, um estilo de vida, uma forma de pensar, uma forma de agir, que algumas vezes não reflete um bom senso, não reflete um equilíbrio, não reflete uma saúde espiritual. Como então separar aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus? Esse texto me acompanha ao longo dessa semana porque é justamente o desafio que temos entre uma vida dirigida e pautada nos valores e princípios do Espírito de Deus e aquilo que o apóstolo Paulo chama de carne. É um conceito apostólico. Paulo é quem difunde este conceito da luta entre espírito e carne, que na verdade não é uma luta tão competitiva quanto a gente possa imaginar. Às vezes, como eu disse, um texto fora do seu contexto maior pode nos dar uma impressão equivocada, porque nenhum ensinamento pode ser retirado de um versículo apenas. Eu já disse isso várias vezes, senão a gente pega lá e isola o versículo em que Judas foi enforcar-se após trair Jesus, e vamos dizer que a Bíblia também ensina que o enforcamento é uma atitude que está na Bíblia. O Salmo 51, isoladamente, vai dizer no versículo 1: diz o nécio em seu coração, não há Deus. Se você não souber o que significa nécio, você pode equivocadamente, perigosamente achar que a Bíblia afirma que Deus não existe. Foi o que o diabo fez com Jesus. Em Mateus 4, nós descobrimos e encontramos o diabo usando 3 vezes passagens bíblicas, retiradas fora do seu contexto, usadas de forma interesseira e imprópria, tentando levar Jesus à queda. E como Jesus respondeu às impertinências de Satanás? Com a própria palavra, dita certa, da maneira certa, no momento certo, fundamentado pelos valores certos, pelas intenções certas. Gálatas capítulo 5, dos versos 13 a 26, é o conhecido texto em que Paulo retrata as obras da carne e o fruto do Espírito. Um texto que parece ser simples, mas que traz no seu contexto uma importância singular na evidência, na mostra, na comprovação de que na vida de alguém, quem manda, quem determina é o Espírito Santo, ou é o que o apóstolo Paulo chama de carne. E no conceito de Paulo, carne não é esta parte de tecido, músculos e ossos. Para Paulo, no contexto do seu ensinamento apostólico, carne tem a ver com a nossa satisfação, com fazer aquilo que nos apraz, fazer aquilo que nos satisfaz e que nos dá um senso de justiça própria, de que nós estamos no controle, não pela nossa habilidade física, mas pela nossa capacidade intelectual, a racionalidade, a inteligência, suplantando o poder, a obra, a ação do Espírito Santo de Deus. O que ele faz e o que ele produz naqueles que Paulo, como Paulo diz, crucificaram-se com Cristo no Calvário. Diz assim o texto de Gálatas 5, 13 a 26: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade,
Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Na verdade, o ensinamento de Paulo continua. É uma pena termos tempo tão limitado, porque não é possível entender totalmente o que Paulo quer dizer com este finalzinho do trecho que lemos, sem que nós também compreendêssemos o capítulo 6 em diante, quando Paulo já diz, só para você ter uma dica como é que a ideia é contínua: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, Paulo continua falando da vida dirigida pelo Espírito, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se também para que cada um não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E Paulo então vai continuar tratando, até que vai finalmente se despedir em sua carta à igreja aos crentes em Gálatas, sobre a sua esperança de viver sempre exclusivamente por Cristo. Mas algo que precisa ser firmado aqui, que Paulo fala sobre algo novo para aqueles crentes. A chave da exegese, do entendimento deste contexto de Paulo, eu a encontro no versículo 13, quando Paulo vai dizer que nós não devemos usar a liberdade que temos no Espírito, mas servir uns aos outros em amor. Nós precisamos entender que aqui está a chave para compreender o que Paulo está querendo dizer com andar no Espírito, viver no Espírito, combater as obras da carne, ser espiritual, viver como homens e mulheres espirituais. Porque Paulo está tratando aqui, como tratou também em Coríntios e na carta aos Coríntios e em Romanos, sobre um dos nossos maiores dilemas na vida cristã. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser? Paulo vai tratar de um problema sério que estava acontecendo na Galácia, porque aquela igreja estava sofrendo alguns ataques de líderes que estavam ensinando ou querendo retornar ao legalismo do Antigo Testamento. A carta aos Gálatas tem como princípio de ensino fundamental de que Cristo é superior. Existe uma expressão no estudo bíblico que fala que a Gálatas ensina a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo está acima de tudo e de todos. E os crentes da Galácia, chamados de os Gálatas, eles estavam recebendo um ensinamento que estava colocando em xeque a suficiência e a supremacia de Cristo, porque havia algumas pessoas dizendo: se vocês não se circuncidarem, vocês não estão cumprindo a lei. E aí entra um conflito. Mas eu sou livre ou eu tenho que obedecer à lei? A lei ainda existe, a lei ainda é válida. E Paulo então vai trazer este ensinamento em toda a carta aos Gálatas, dizendo: Cristo veio cumprir a lei, porque o fim da lei
não como término, porque a lei não deixou de valer. Um princípio importante que a gente precisa entender é: se alguém ama ao Senhor, faz o que o Senhor manda. A lei não está anulada, a lei foi cumprida. A questão é que alguns estavam querendo voltar aos rudimentos, como Paulo chama, da lei, nas suas nuances, nas suas minúcias, para medir a espiritualidade de alguém, sabendo se você é ou não é, de acordo com aquilo que você faz ou não faz. E Paulo está dizendo: opa, para com esse discurso, parem com isso, senão vocês vão começar a criar uma escalonação de vida espiritual. Então quem faz isso é mais importante do que o outro, quem não faz ainda não é. E Paulo está dizendo: não, a lei maior, é quando Paulo então vai reafirmar o que Jesus disse do maior mandamento, o princípio em que a lei se encerra totalmente, não que acabe, mas em que ela se consolida. A lei de Deus tem um propósito: amar a Deus de todo o coração e ao seu próximo como você se ama. E agora Paulo então vai tentar resolver o problema que estava havendo em Gálatas, na Galácia, naquela igreja, quando ele vai dizer: olha, não permitam que ninguém os aprisione novamente às minúcias, ao legalismo, a um estilo de vida que negue que Cristo é tudo para a sua vida, porque isso mantém-nos aprisionados às nossas próprias paixões. Porque quando você pega uma lei, estabelece nela ali as regras, você está na verdade assim: eu sou bom porque eu consigo fazer tudo que manda a regra. Ninguém pode me condenar, ninguém pode me prender, porque eu cumpro a lei corretamente. Então Paulo está dizendo: cuidado, porque o afã de cumprir a lei nas suas minúcias e nos seus detalhamentos cria uma competição para saber quem é mais santo do que o outro. E então Paulo, no versículo 13, ele vai dizer: vocês são livres, mas cuidado, o outro extremo é vocês usarem esta liberdade para dar lugar à carne. Depois ele vai dizer o que a carne pode produzir em nós. E agora vem o ponto fundamental, quando ele diz assim: ao contrário, sirvam-se e sirvam uns aos outros mediante o amor. Novamente eu trago a vocês a minha inquietação com relação à tradução, porque a palavra exatamente grega que foi usada para ser traduzida por servir uns aos outros é doulos, ou doléu, no caso, que significa escravo. Então olha como é que Paulo parece contradizer-se, mas ele está na verdade enfatizando a grandeza da obra de Deus na vida daqueles que crucificaram-se com Cristo. Nós somos livres. Ele começa o capítulo 5 dizendo: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Não permitam que ninguém mais os aprisione. Vocês são livres. Porque estão querendo dizer que vocês têm que circuncidar, têm que fazer o que a lei manda, têm que seguir o ritual, têm que seguir o protocolo, têm que andar na forma e da forma como os homens acham que é ser agradável a Deus. Não, hoje, agora, o agradar a Deus é crucificar-se com Cristo e viver uma nova vida em Cristo. E qual é a nova vida em Cristo? É o amor. Parece-me que o problema que Paulo está claramente tratando aqui é que quando a igreja enfrenta algum problema, a razão do problema e a solução para o problema está na questão do amor. A questão da benevolência, da bondade, do desejo de felicidade dos outros e não da nossa própria, é o que significa o tão cantado, tão poetizado, o amor ágape. O que Paulo estava enfrentando? Por causa de uma discussão entre o que é certo e o que é errado,
Paulo diz no versículo 15: vocês estão se mordendo e já se devoram uns aos outros, e o próximo passo é se destruírem. Enquanto vocês estão discutindo quem tem razão, enquanto vocês estão perdendo tempo tentando descobrir quem é o certo nessa história, parece que Paulo coloca uma escala aqui, olha, vocês se mordem, se devoram no sentido de comem-se uns aos outros, como a ideia de Paulo aqui, talvez ele tivesse em mente os coliseus, ou as jaulas dos animais ferozes. E Paulo, vocês começam se mordiscando, depois passam a se comer, e quando vocês se virem, cometeram canibalismo cristão. Porque de tanto divergirem, de tanto discutirem, de tanto falarem, vocês se esqueceram de que a maior marca do corpo de Cristo é o amor. E Paulo então coloca o servir uns aos outros em amor, usando a expressão mais indigna de uma sociedade, da sociedade de sua cultura e de seu tempo: tornem-se escravos uns dos outros. Então parece que Paulo faz sim um jogo de palavras para enfatizar o seu ensino e dizer assim: vocês acham que são livres? Não. São livres sim, mas não são livres. Porque ao contrário do que ensinam alguns entre vocês, passando um cabedal de uma listagem de fazer ou não fazer, de ser ou não ser, Cristo nos libertou desta discussão, Cristo nos libertou desta temática entre certo e errado, entre gosto e não gosto, entre pode e não pode, para dizer o seguinte: enquanto vocês não se cuidarem mutuamente, enquanto vocês não se respeitarem mutuamente, enquanto vocês não se mantiverem um ao outro, e como vai dizer o capítulo 6, por isso que a ideia continua depois, quando Paulo diz: se vocês não estiverem prontos a levar a carga uns dos outros, o Espírito de Deus ainda não age entre vocês. Vocês ainda são escravos dos preceitos antigos de uma lei que está muito mais preocupada na satisfação pessoal, numa obediência de si mesmo e num senso de justiça própria. Enquanto que a verdadeira fé se expressa por o amor cristão, a gente vai descobrir nesta narrativa de Paulo que a carne, ela quer sempre operar e agir na nossa busca pelo que é direito nosso, por aquilo do que nós somos merecedores, da satisfação pessoal, daquilo que nos realiza, e enquanto que o Espírito vai operar em nós o dever de obedecer, de submetermos-nos, de sermos humildes, de edificarmos-nos mutuamente. O Espírito nos move em direção ao próximo. Então Paulo vai trabalhar aqui o que nós chamamos de conflito. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o fato de que isso talvez seja uma aplicação equivocada da chamada luta entre a carne e o espírito. Eu arriscaria dizer que nós dizemos que há uma luta onde não existe. Porque, trazendo agora um pouco da imagem dos últimos Jogos Olímpicos, estamos aí às vésperas dos Jogos Paralímpicos, e será tão emocionante quanto, ou talvez até mais, por conta das inúmeras limitações e vitórias que esses atletas obtiveram ao longo da sua vida. Mas traga na memória, por exemplo, um dos esportes que mais foi esperança de medalhas, que foi o judô. Quando há uma luta no tatame, os dois combatentes, eles entram ali efetivamente com a mesma chance de vencer, em pé de igualdade. Preste bem atenção, não é assim que acontece na realidade espiritual. É o que Paulo está querendo dizer. Normalmente nós olhamos a luta da carne e do espírito como se os dois entrassem no tatame também com a mesma chance de vencer hoje. Só que nos esquecemos que já há pré-definido um julgamento, já há pré-definida uma sentença, já foi determinado um fim. Então, no tatame da vida, alguém já entrou vencedor.
E esse alguém é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, alguns usam esse texto para usar de forma equivocada que a carne também pode vencer o Espírito. Mas não é isso que Paulo diz. Preste bem atenção no texto como se deve ler, e é o que o texto diz. Ele diz assim: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas olha o versículo 18, novamente aquela chama a sua atenção para as adversativas. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E lá no versículo 24 vai dizer: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram. Aqui o tempo é o passado perfeito, a obra concluída, a obra acabada. Não há mais uma ramificação, não há uma chance, não há uma rachadura. Se nós optamos em viver pelo Espírito, as obras da carne findaram. Esta luta já tem um fim determinado para aqueles que estão dispostos a crucificarem-se com Cristo. Mas é aí onde entra a suavidade e a sensualidade, a capacidade que a carne tem de nos aliciar e dizer assim: mas e onde fica o seu prazer? E onde fica a sua honra? E onde fica a sua justiça? E onde fica o seu nome? E onde fica a sua verdade? A resposta que o Espírito de Deus dá em nosso coração é: ficaram todos crucificados na cruz. Eu não tenho honra, eu não tenho nome. Há uma das canções mais lindas que tenho ouvido nos últimos tempos, de um grupo que os nossos jovens, pela graça de Deus, estão gostando. Um grupo, uma dupla de irmãos, são dois irmãos chamados os Arrais. E ele diz: quando eu morrer, eu quero que o meu nome morra comigo. A gente muitas vezes quer que o nosso nome seja preservado, mas enquanto a carne nos alicia, nos seduz a dizer assim: mas e a sua justiça? E o seu direito? E a sua honra? E o seu nome? Onde fica? A resposta que o Espírito Santo dá é: ficaram na cruz. E hoje o único nome que prevalece é o nome de Jesus. A única honra que prevalece é a honra do nome de Jesus. E no fim de tudo, a única coisa que interessa é a igreja de Cristo permanecer em pé. E aí então Paulo passa para ser didático e pedagógico quando ele vai enumerar. Perceba que a lista que Paulo chama de as obras da carne não é uma lista conclusiva, porque no final ele termina com e coisas semelhantes. Sabe o que é isso? É o nosso famoso etc e tal. Paulo não faz questão de enumerar aqui o que a carne opera em nosso meio. E Paulo agora está preocupado justamente porque, por causa de alguns quererem defender uma ou outra verdade, vocês estão a ponto de serem destruídos, de se separarem, de se dividirem e de desaparecerem. E aí Paulo diz: é isso que vocês querem? Então não deem lugar à carne, deem lugar ao amor. E Paulo então vai dizer: sabe por quê? O que a carne opera em vocês? Opera pecado. E Paulo ilustra o pecado por meio de algumas atitudes. Mas lembre bem que o versículo 20, eu estou com ruim de números hoje, 21, porque aqui não tem mais aquelas frasezinhas separadas, então está tudo misturado, númerozinho na minha versão, na minha tradução está tudo no meio do texto, tem que ficar procurando. Versículo 21 ele termina dizendo assim: e coisas semelhantes. Então, muito cuidado, porque talvez você ache que aquilo que você faz, por não estar nessa lista, você então coloca ela na outra lista, mas a outra lista é conclusiva. Tanto é que vale pensar, e chama a sua atenção para o fato que é um detalhe tão importante no texto, não é de grande valor, mas é legal a gente lembrar que a lista primeira está retratada por obras, no plural, e as outras no singular.
Isso não tem muita importância, eu quero destacar isso, porque Paulo usa muitas vezes essa metáfora do fruto, ou seja, é o resultado pleno e completo. Paulo estava agindo naturalmente. Parece-me que Paulo não fez muita questão de destacar isso, ele estava bem preocupado com o que ele estava exemplificando. Mas de qualquer maneira, há um detalhe importante aqui a ser destacado. A lista do que a carne faz, opera, ela é interminável, porque nós temos uma capacidade fantástica. Por exemplo, aqui não está, nessa lista aqui de Paulo, não está a parte de jogatina, alguns vícios não estão aqui, não aparece aqui drogas, como as que temos hoje, fala de embriaguez, aí fala assim, então Paulo está só falando do álcool, pode puxar um cigarrinho, uma maconhazinha a título terapêutico. Isso para exemplificar algumas coisas que nós vamos ao longo da história minimizando os danos, e assim, não está na lista, já que nós gostamos tanto de lista, né? O ser humano gosta de lista, sabe por quê? Porque nos facilita. Se está na lista a gente faz, se não está na lista a gente não faz, se está na lista entra, se não está na lista não entra. Mas a vida com Cristo é muito mais do que uma lista, até porque Ele trouxe para a lista aqueles que a religião da época botaram para fora. Então, Cristo nunca esteve preocupado com uma lista de coisas. Muito cuidado com as listas que você faz ao longo do ano, ou no início do ano. A gente gosta de fazer isso, né? Já fez aquela lista lá? E aí, como é que está a sua lista de 2016? Muita coisa resolvida? Não, né? Faz lista não. É frustrante às vezes você fazer lista e você percebe o quão incapaz você é de levar isso adiante, porque talvez lá no final da sua lista você tem que colocar assim, e outras coisas semelhantes. E aí então Paulo vai destacar alguns. Eu poderia ficar aqui fazer mais uma série de mensagens sobre essas obras, mas eu quero só destacar uma coisa para você. Sob o aspecto religioso, nós temos a tendência de escalonar também essas obras e dizer que algumas são mais graves do que outras. Muito cuidado com isso, porque então nós minimizamos aquelas que efetivamente vão criando pequenas rachaduras no casco do navio, e quando a gente menos espera, o navio afundou. Paulo começa com 3 obras que se relacionam à impureza sexual. Paulo fala lá, né, da imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Paulo está tratando de um problema que já naquele tempo era um problema, a sexualidade, e também é um problema para nós. Mas ao mesmo tempo em que a sexualidade é um problema para nós, outros problemas também são, e nem sempre a gente tem a coragem de tratar e de ser tão firme com eles como nós queremos ser firmes com problemas relacionados à sexualidade. Talvez porque nós tenhamos herdado uma religiosidade histórica de que sexo é pecado. Isso nunca esteve na Bíblia. Sexo não é pecado. Pecado é o sexo adulterado. Pecado sim é sexo fora do casamento. Pecado sim é o sexo entre pessoas do mesmo gênero. Diga à sociedade o que disser. Porque neste entendimento, aos poucos a sociedade vai acatando, acomodando, acolhendo coisas que nós hoje já dizemos que são erradas e pecaminosas, mas que, como não estão na lista de coisas semelhantes, não estão no etc e tal, a gente vai também aceitando aos poucos. Mas muito cuidado, porque esses 3 itens aqui iniciais não são tão piores do que os outros que vêm logo depois. Então muito cuidado, porque aí está a sutileza da carne e a estratégia do diabo em usar a carne, e muitas vezes ele nem precisa agir. Presta atenção, às vezes o diabo nem precisa agir, e ele às vezes fica rindo e batendo palma porque a gente está usando um discurso de que é o diabo e fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê? Quem está fazendo é ele mesmo. Por quê? Aí vamos lá para a lista mais adiante. Porque ele é egoísta, porque ele é invejoso, porque ele está causando dissensões, porque aquela pessoa, aquela irmã, é esta irmã que vive com ódio no coração, promove discórdias. Percebe que a gente está tão preocupado em moralizar, em disciplinar, em expor, em limpar a igreja dos problemas que normalmente se referem a questões tão graves, mas a gente não tem a mesma
firmeza para tratar aquele que tem ódio no coração, aquele que causa dissensões, aquela que tem ira, aquela que tem inveja, o ciúme entre nós. E há uma definição aqui nesse contexto, porque o ciúme, ele vem de uma raiz que é virtuosa, por isso que às vezes até é difícil em algum contexto você entender essa palavra. Por exemplo, na língua inglesa, né, no inglês, a mesma palavra para ciúme é a palavra para zelo também, zelo, porque é uma origem lá da história da língua. E a mesma coisa no grego, a palavra grega para ciúme é a mesma usada pelo zelo, só que o sentido do zelo, né, de cuidar, de preservar, mas no aspecto doentio, aí é quando entra a doença. Na etimologia da palavra, estudo histórico dessa palavra, é que com o passar do tempo as pessoas se tornaram tão zelosas por alguma coisa que se apegaram àquilo de uma forma tão egoísta que querem aquilo só para si, não compartilham mais. E aí é de onde vem a ideia do ciúme, com a mesma origem, a mesma raiz da palavra, que também dá a ideia do zelo. Por isso que não pode causar confusão quando diz lá em Tiago que Tiago diz que Deus tem ciúme de nós. É diferente, porque ali é a virtude de Deus nos querer só para Ele. Deus não quer nos dividir com o pecado, Deus não nos quer dividir com o diabo, Deus não nos quer dividir com o mundo. Por isso Ele preparou uma casa para nós depois desta vida, porque Ele nos quer para sempre com Ele. Nesse contexto aqui, o ciúme é aquilo que destrói, quando você inveja, quer só para você, e você então não mede as consequências do que você quer fazer ou falar e paga o preço em busca da sua verdade, quando na verdade, como eu disse, pela sua carne você está querendo a satisfação própria. Uma observação importante também a fazer aqui sobre essa diferença que Paulo dá de obras e fruto, é porque obra é uma coisa que nós mesmos fazemos. Parece que Paulo está querendo distinguir que há algo que é originado em nós mesmos. Como eu disse, por isso que o diabo cruza para você: eu nem preciso fazer nada aí, porque ele já é assim mesmo. Essa pessoa já é assim, então eu não preciso fazer nada, é só deixar fluir. Deixa fluir. Deixa fluir que você vai ver quem essa pessoa é. Porque a carne produz essas coisas. Só que há um detalhe: nós podemos edificar como uma obra, tijolo a tijolo, este caráter de alguém que se diz cristão. Quando, por outro lado, Paulo então vai fazer a lista do fruto, mas aí diz: não há nada que o agricultor faça a não ser cuidar, tratar, nutrir, zelar, proteger, que o fruto aparece. Então o fruto vem depois alistado por 7 características, e que começam pelo amor. Este amor não está aqui no início da lista à toa ou por acaso. Paulo tinha o propósito de dizer que tudo começa no amor. O amor é a fé em ação. O amor, efetivamente, é você dar prova daquilo que você acredita. E agora ele vai, parece-me, descrever este amor em ação, os resultados deste amor. O amor como fruto do Espírito, que gera alegria, que traz paz, que dá paciência, que não nos faz agir de ímpeto, que nos torna amáveis pela amabilidade, que nos torna bondosos. Fidelidade. Esta fidelidade aqui, talvez na sua tradução fé, a fidelidade na verdade aqui seria melhor traduzido do que fé, porque não é o conceito da espiritualidade. A ideia aqui na palavra grega, que foi traduzida por fé, e que agora, em umas traduções mais modernas, foi ajustado para a fidelidade, é porque é o conceito de não você depositar a fé em alguém, mas é você ser digno de fé, pela lealdade. E alguém que tem o Espírito mantém a lealdade como um metal que não se torce, mantém as suas características,
mantém a sua postura. E aí então Paulo vai caminhar para o final dizendo: é manso. É interessante como a mansidão aqui não é o paspalhão. A mansidão aqui é como Jesus foi manso, firme quando teve que tirar os vendilhões do templo, mas manso e autenticamente manso ao ponto de receber as crianças em seu colo, atrair as pessoas que o mundo rejeitava. Certamente ele foi confundido com glutão e beberrão, né? Já meditamos sobre o texto dos evangelhos, porque Paulo apenas tinha alegria de estar com as pessoas, ele atraía as pessoas, mas não faltavam críticas para ele, né? Será que Jesus é assim mesmo? Porque ele gosta só de estar com essa gente esquisita aí? Como é que o Filho de Deus pode agir dessa forma? Mas a mansidão de Jesus, e ele mesmo diz: eu sou manso e humilde. E a mansidão é algo que o Espírito Santo nos dá. E ele termina dizendo com o domínio próprio, que é o autocontrole. Mas esse autocontrole não é em nossa própria defesa, não é pelos nossos próprios interesses, é na verdade o autocontrole que é fruto do controle do alto. Se permitam essa jogada de palavras aqui. É quando, como disse Russell Shedd, interpretando o texto de Coríntios capítulo 5, versículo 14, quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Russell Shedd diz que este constrangimento é como a camisa de força que nos detém para fazermos aquilo que mantém a paz, aquilo que mantém a unidade, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que exalta o nome do Senhor. E aí Paulo então termina dizendo: contra essas coisas não há lei. Olha que aqui a lei está com letra minúscula, isso é proposital sim, não foi erro de grafia, porque é uma distinção aqui. Lá em cima Paulo usou a lei na letra maiúscula porque ele se referia ao ensinamento mosaico, aquela figura do Pentateuco, da lista de coisas. E agora Paulo está falando da lei no sentido genérico: não há condenação. Quando alguém decide viver no Espírito e andar no Espírito, não há condenação. E Paulo então vai caminhar para o fim dizendo: a carne perdeu, gente. A carne já entrou no tatame derrotada, se nós crucificarmos na cruz com Jesus o nosso nome, a nossa honra, nossa satisfação. Nós não temos nada. E quando eu morrer, que morra também o meu nome, porque o legado maior que alguém pode deixar é o nome de Jesus. O legado maior que alguém pode deixar, as obras que fez ou deixou, é fazer com que outros continuem seguindo os seus passos numa vida no Espírito, andando no Espírito, sendo conhecido como alguém que age e reage no Espírito de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Em oração, olhando para si mesmo, olhando para você. Peça em nome de Jesus que o Espírito Santo visite-nos nesta hora e nos ajude a entender que a lista é muito grande e que algumas vezes o diabo nem precisa trabalhar. Ele vai só usar o que nós somos e o que nós temos. Ele vai só deixar a gente ser o que a gente insiste em querer ser. Em nome do nosso interesse, da nossa justiça. Mas quem está no Espírito sabe o que é perder para ganhar, muito mais. Quem está no Espírito de Deus vive a plenitude disto que o Espírito Santo faz em nós, nos dá amor, nos torna escravos do amor. E como escravos do amor, podemos então viver em liberdade no Espírito. E então sermos o que o Espírito quer que sejamos. A minha oração em nome de Jesus e o
meu clamor é para que, se Deus tiver que mudar a minha vida, que mude para ser cada vez mais isso que o Paulo diz como sendo marcas do fruto do Espírito: amor, gozo, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não confunda essas marcas com outras quaisquer. Não permita se confundir também essas marcas, este fruto do Espírito, com qualquer outra coisa que na verdade pode ser a carne agindo em nós. Mas a carne se dá a conhecer. Como diz Paulo, as obras da carne são manifestas, elas se apresentam. Em algum momento nós mostramos a nossa imoralidade. Em algum momento nós mostramos o nosso ódio. Em algum momento nós mostramos a nossa inveja, o nosso ciúme. Em algum momento nós mostramos que quem manda aqui sou eu. Mas a minha oração nesta manhã é para que quem mande aqui seja Deus. Paulo estava tratando de um problema sério, porque por causa de alguns que defendiam uma verdade, voltar à circuncisão, eles começaram a se morder, depois começaram a se devorar, e Paulo estava preocupado porque talvez eles não existissem mais como igreja de Cristo. E Paulo então diz o que João ouviu de Jesus lá no Apocalipse: parem, voltem ao amor, escravizem-se novamente uns aos outros pelo amor e unam-se, mantenham-se unidos, andando no Espírito, vivendo no Espírito, cuidando uns dos outros, fazendo a obra do Senhor. E que quando nós morrermos, quando nós formos, não precisam lembrar do nosso nome, lembrem-se apenas do nome de Jesus. Este sim é o legado que deixamos. Que de tudo o que fizermos, pelo tempo que for feito, que no final de tudo, lembre-se apenas: foi tudo Jesus, foi tudo o Espírito de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, completa esta obra. Ajuda-nos, Senhor, corrige-nos, ensina-nos. Cuida da tua igreja, Senhor, é teu povo, e que ao sairmos daqui, por onde quer que andarmos, ouçamos a tua palavra calando em nosso coração, e nós vivamos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, no nome precioso de Jesus. Que a graça infalível e imensurável de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam conosco. Que o Senhor, Pai, sorrias para nós, alegre-se conosco, pelo que somos, pelo que fazemos, e confirma sempre a obra das nossas mãos. Seja sobre nós a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.